Esse aqui é o Solar Pro, um smartwatch da Hailu que eu já trouxe aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos aqui fazendo uma exploração completa e o vídeo de unboxing e review também que eu tenho o costume de trazer para vocês. Bom, eu estou há mais ou menos aí um mês utilizando esse smartwatch no meu dia a dia e queria trazer para vocês aí a minha experiência de utilizador, além do que os pontos que eu consegui observar, de pontos positivos e pontos negativos. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, eu convido vocês também a assistirem, tem a playlist aqui no canal. E eu vou falar para vocês aí também tudo que eu achei desse smartwatch, que tem uma promessa de ser um bom smartwatch custo-benefício, que é a grande proposta aí da Hailu para os produtos que eles trazem aqui para o Brasil. Se você não quiser perder então nenhum detalhe sobre esse smartwatch, acompanha comigo logo após a vinheta. E eu falei nos outros vídeos também que a marca Hailu, ela é uma parceira da Xiaomi, então eles dividem algumas tecnologias, o que promete aí que esses smartwatches tenham boas tecnologias também e bons recursos. A proposta que eu consigo aí interpretar sobre a marca é que eles tragam smartwatches de melhor custo-benefício aqui para o mercado brasileiro, sem deixar aí, sem abrir mão de nenhuma qualidade ou alguma coisa do tipo. Bom, a primeira percepção que eu tive, esse aqui é o primeiro smartwatch que eu compro da marca, é que eles têm uma qualidade ok, não é nada assim inigualável, ou mesmo aí com uma qualidade, por exemplo, do Amazfit Bip 6 que eu já trouxe por aqui. É esse smartwatch que eu estou utilizando aqui no pulso, porque eu estou falando sobre esse aqui com vocês também. E aí o que eu consigo falar para vocês aí das minhas primeiras impressões e perspectivas para comprar esse smartwatch aqui, eu achei que aí de fato ele tinha uma boa proposta, então eu resolvi trazer aqui no canal para vocês. Vamos começar falando rapidinho aí do seu design. Pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, ele tem um design bem atemporal para quem gosta de relógios redondos. Ele é um reloginho aí que tem uma boa entrega. Eu paguei numa casa aí dos seus R$ 250 aproximadamente. Então eu acho assim que na parte do seu valor versus custo-benefício, já vou adiantar para vocês que eu achei que ele custa um valor aceitável. Bom, como vocês estão vendo aí, a sua tela, seus botões, eles estão íntegros aí. A única coisa que eu comentei com vocês é que eu não gostei da pulseira e acabei utilizando aí a do próprio Bip 6, que como eu disse é compatível, e aí para mim ficou um conjunto bem legal para utilização, principalmente porque eu utilizo ele para treinar. Aqui no Bip 6, ó, estou utilizando outra pulseira que eu já tinha também de silicone, então nessa parte de pulseira, como eu falei para vocês, vocês não devem ter nenhum problema, desde que comprem aí uma pulseira de 22 milímetros, beleza? E antes da gente continuar, eu só queria lembrar vocês que eu sempre deixo os links aqui na descrição, também vou deixar os links desse modelo e também temos aí um grupo de ofertas no WhatsApp onde eu coloco diariamente várias oportunidades de compra aí, então se quiser dar uma olhada também, os links estão aí na descrição, beleza? E seguindo então sobre os seus detalhes, galera, falando especificamente aí dos seus botões, eles estão íntegros, apesar de apenas um mês de uso, eu não sinto que é um botão frágil ou algo que vocês devam se preocupar, apesar dele ser aí de plástico, né? Não é nenhum material premium como a gente tem aí de metal, por exemplo, mas eles entregam uma boa qualidade, como vocês estão vendo. Em geral, pessoal, eu achei que é um relógio bem durável, tá? Como eu falo para vocês em todos os vídeos aí, eu não tenho nenhuma frescura de utilização. Eu acho que para mim, que sou um criador de conteúdo, eu tenho que trazer para vocês a minha experiência real. Então eu literalmente compro smartwatch, utilizo bastante, utilizo no banho, porque eu tento reproduzir a maior parte dos cenários que as pessoas vão utilizar. Então, por exemplo, muita gente utiliza o smartwatch para dormir, para tomar banho, então eu realmente não tenho aí nenhuma frescura na sua utilização. Falando especificamente da sua tela, ela está íntegra, não tem nenhum risco. E lembrando que essa tela ela é de AMOLED, então é um grande diferencial para esse modelo de entrada e eu acho que ele tem uma cor muito legal, principalmente se você for utilizar aí na luz do sol, alguma coisa assim, beleza? Especificamente falando para vocês da tela ou do seu material, não tem nenhum desgaste, nenhum risco, apesar de um mês de uso, então eu acho que em geral sua qualidade de construção é muito boa. Já no seu menu, pessoal, não tem nada de muito específico. O menu é esse como eu já mostrei para vocês. Então vocês aí não vão ter nada diferente disso que você possa personalizar. Essa é uma questão básica aí de um smartwatch de entrada. Então basicamente o que ele vai ter para vocês é exatamente esse menu com as suas funções, que se você quiser dar uma conferida em todas as opções que ele tem, eu tenho um vídeo aqui no canal também onde eu faço uma exploração completa desse relógio. Além dessa parte, pessoal, não tem nada de muito específico, muito legal nesse smartwatch que eu possa falar para vocês em funcionalidade.
ele vai ter basicamente seus menus e as suas funcionalidades simples e objetivas, como eu já falei para vocês. Então, em média aí, se você estiver buscando smartwatch para o dia a dia, esse smartwatch pelo seu preço pode ser uma boa pedida, mas lembrando que eu ainda vou falar para vocês um pouquinho mais de cada prós e contras que eu descobri sobre esse relógio. E você, tá gostando do vídeo até aqui? Não esquece de deixar o seu like, ver se você está inscrito no canal, isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. E vamos partir agora para falar também da sua parte de monitoramento de saúde, que é um recurso que é muito importante em smartwatch também. Relembrando com vocês, ele tem apenas alguns sensores que são os básicos, então nós temos SpO2, que é o oxigênio no sangue, temos o monitoramento de batimento cardíaco e monitoramento de estresse, que é basicamente aí uma junção dos dois recursos que a gente já falou. A parte do seu monitor de sono também, ele vai fazer acompanhamento também de respiração, batimentos cardíacos. Então, basicamente, a gente pode falar que ele vai ter esses dois recursos e ele faz uma exploração em cima de cada um deles. Então, a gente pode falar que esse é o feijão com arroz aí também dos seus monitores, sendo que eu considero, nos meus testes que eu fiz, que ele é um monitor bem preciso. Eu fiz uma comparação utilizando, por exemplo, o BIP 6 e acabou que eles tiveram aí resultados bem parecidos. Então, vamos falar que os seus sensores eles são precisos e trazem uma informação relativamente confiável. Eu falei para vocês aí sobre a parte de pressão que ele aparenta ter ali, mas a pressão é só uma coisa mal traduzida, que na verdade a pressão que eles chamam é o monitor de estresse. Então a gente não pode considerar que ele tem monitor de pressão. Se você vê isso lá nos anúncios, é uma coisa que não reflete a sua realidade. Bom, e falando para vocês dos modos esportivos, eu cheguei a testar ele na rua, então ele não tem um GPS embarcado, ele utiliza do smartphone. Então eu acho que nessa parte ele se equivale bastante aí, por exemplo, ao Redmi Watch 5 Active que eu já trouxe aqui no canal. Ele entrega certa precisão, mas ele não tem aquele GPS integrado, o que é característico desse tipo de smartwatch de entrada, mas eu considero que ele tem aí uma certa precisão. Mas vamos falar que um smartwatch nessa faixa de R$250, tendo sensores que tragam uma informação relativamente precisa, na minha opinião ele tem uma boa entrega. Lembrando que, falando de smartwatch, a gente tem desde R$30, que são aqueles bem baratinhos, até smartwatches de R$2.000. Então ele está numa faixa bem intermediária, custa aí 10% de um smartwatch top de linha, e aí a gente pode considerar então que ele tem bons sensores também, fazendo ali o seu trabalho da melhor forma possível. Mas tem um porém que eu queria muito comentar com vocês, que eu também sinto falta. No BIP 6 não é um vídeo de comparação, mas aproveitando que eu estou usando ele aqui, e é o último relógio que eu trouxe aqui no canal, bom, basicamente eu consigo sair do treino, voltar para o menu do smartwatch e utilizar ele para qualquer outra coisa. No caso desse cara aqui, você não vai conseguir. Enquanto você estiver treinando, você simplesmente vai ter acesso ao controle de música, dá o play e pause no seu próprio exercício, quando você finaliza ele volta para o seu menu. Isso também é esperado dos smartwatches de entrada, mas eu achei legal trazer para vocês também e explicar um pouquinho mais da minha percepção. Falando especificamente de outro recurso que o pessoal gosta bastante, é a sua parte de notificações do WhatsApp e ligações. Bom, eu falei para vocês que ele tem sim ligações Bluetooth, essa parte funciona muito bem, tanto para receber quanto para fazer ligações, e na parte do WhatsApp ele apenas vai fazer a parte ali de recepção. Então a gente pode falar que na sua parte de recepção de mensagens, ele até que funciona bem, mas ele não faz a resposta das mensagens do WhatsApp, como é possível aí, por exemplo, em outros smartwatches. Se você está buscando smartwatch para receber mensagens e você poder ver as notificações e também fazer algumas ligações Bluetooth, ele vai te atender muito bem e eu não peguei nenhuma falha, então nessa parte eu acho que ele está se saindo muito bem. Uma coisa que eu não gostei muito é que ele não tem uma lojinha para você ir lá e instalar os seus aplicativos, então você tem que se contentar exatamente com o que ele tem, que na minha opinião é uma limitação, mas também é esperado de smartwatches de entrada. E falando para vocês rapidinho aí do seu carregador, já que eu vou entrar agora em tópicos de bateria. Bom, como vocês estão vendo aí, esse é um carregadorzinho bem simples, mas ele é magnético e ele já tem o seu lado certo para funcionar. Eu achei que o carregador dele é bem legal. Se você mexer o smartwatch, por exemplo, estiver carregando, ele não vai ter nenhum problema, porque na minha opinião ele é mais difícil de desconectar. Então, como vocês estão vendo, ó, ele já tem aqui seus conectores, ele simplesmente já acopla e fica tranquilo aí para você fazer a sua carga. Então nessa parte eu acho que ele é bem tranquilo, bem fácil de funcionar também, mas você também tem aí esse cabinho USB que se você perder ele,
pode ser que você tenha algum problema, tendo que comprar, por exemplo, no AliExpress aí, uma peça de reposição. Ainda falando em tópicos de bateria, a marca promete que ele dura até 7 dias na sua utilização típica. Então a sua utilização do dia a dia, para receber mensagens, para você poder fazer um treino por dia, alguma coisa assim, que basicamente é a minha utilização. Eu não consegui aí atingir os 7 dias. Na minha mão eu testei mais ou menos aí prestando muita atenção durante 2 semanas, ele dura no máximo em 5 dias aí. Então se você estiver aí procurando baseados aí nos 7 dias, eu não consegui chegar nessa durabilidade. Se você conseguiu, deixe seu comentário, se tiver mais ou menos, vamos trocar uma ideia que eu quero saber o que vocês estão passando por aí também. E na sua parte de conectividade, lembrando que ele faz a sua comunicação via Bluetooth com o aplicativo Halo Fan. Esse aplicativo ele é bem simples, mas ele também é bem funcional, o que lembra bastante ali o Zepp, por exemplo, da Amazfit, ou o Mi Fitness também, no caso dos smartwatches da Xiaomi. Bom, o que eu posso comentar para vocês, eu não perdi a conexão nenhuma vez, as suas mensagens estão sempre funcionando muito bem, então nessa parte aí de receber mensagens, comunicação, sincronização também, eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade, e a sua parte do seu aplicativo eu achei ele bem simples, mas funcional e objetivo. Uma coisa que eu senti falta também, por exemplo, é aquele contador de tempo da sua bateria para você saber quanto tempo de fato ela está durando. Eu tive que ir anotando para não esquecer, então isso é uma coisa que faz falta, mas aí é só um pequeno detalhe que, na minha opinião, não desabona nenhum produto, é só aí a marca deveria ter um pouquinho mais de capricho, mas aí também tranquilo, não dá para esperar tanto assim de todas as marcas que a gente vai trazer por aqui, principalmente se tratando de uma marca que não é tão conhecida e traz aí novos produtos aqui para o Brasil. Então assim, aqui no canal Grifos, como vocês sabem, eu tenho algumas marcas aí que muita gente nem conhece, como por exemplo os fones da Bolt, e aí resolvi trazer também o Halo aí, para a gente poder também ter uma percepção da marca. Eu não sei se eu vou trazer outros modelos ou todos eles, porque são relógios realmente bem baratos. Com o preço que eu compro, por exemplo, um Amazfit, eu trago uns 5 desse aqui no canal, mas também eu tenho que ver a aderência, como o meu público reage a esses produtos, para eu saber de fato aí se vale a pena continuar trazendo aqui. Então se você gosta aí também de conhecer outras marcas, é muito bem-vindo o seu comentário para eu saber o que você está achando dos meus conteúdos. E eu passei para vocês uma percepção geral do smartwatch, da marca, da sua qualidade, mas eu vou trazer para vocês agora um resumo de pontos positivos e pontos negativos que eu também encontrei. Como eu falei, eu utilizei ele durante um mês. A minha percepção geral do smartwatch é que ele tem boa entrega, bom custo-benefício e uma durabilidade bem legal. Então nessa parte, se você está buscando smartwatch para o dia a dia, ele surpreende bem na sua qualidade, mas como vocês estão vendo, eu não estou utilizando a sua pulseira. Eu não consegui utilizar aquela pulseira, eu não sei nem onde eu coloquei, para ser honesto. Eu estou utilizando aí a pulseira da Amazfit Bip 6, o que na minha opinião é uma pulseira muito boa de 22mm. Então aí, se você comprar um desses e não gostar da pulseira, mostrando para vocês aí que funciona muito bem com outros tipos de pulseira também. Tirando essa parte, a sua utilização, como eu falo para vocês, eu sempre utilizo nos meus treinos, então basicamente eu treino todos os dias da semana e eu acho que ele tem informações consistentes, bem precisas, e os seus 150 modos de esportes tem a grande maioria dos esportes que você pode fazer. Então, na minha opinião, ele é bem completo dentro das suas limitações, e esse relógio fala o seguinte, ele é o que é. Você não vai conseguir ter nada muito melhor do que ele tem aqui, então ele vai ter, por exemplo, o mesmo menu, o mesmo sistema operacional e os mesmos recursos, sem você poder colocar nada nem tirar. Basicamente, se você está buscando para o dia a dia, eu acho que funciona bem. Se você estiver buscando um pouquinho mais de recurso, talvez compensa você colocar um pouco mais de grana e dar uma olhada, por exemplo, no Bip 6, que é um smartwatch, que ele é intermediário também, mas tem uma categoria muito superior em construção, sistema operacional, funcionalidade. Se você quiser também, eu tenho diversos conteúdos aqui no canal sobre ele e o pessoal gostou demais dos meus conteúdos dele. Então, se quiser ver também, te convido a dar uma olhada na playlist aí também, que eu sempre deixo para vocês no final do vídeo, beleza? Bom, sobre os pontos negativos, eu basicamente já emendei, mas eu vou reforçar com vocês. Ele é muito limitado nas suas funcionalidades, então você vai comprar ele e você não vai ter nada diferente do que ele realmente vai te entregar. Outra coisa que eu não gostei tanto é isso aqui, ó. Para muita gente vai parecer legal você poder ficar trocando o watch face, mas eu não gosto. Eu queria colocar uma única watch face e não ficar trocando, e isso aqui acidentalmente você acaba esbarrando e ele fica trocando de watch face. Pode parecer um simples detalhe, mas no dia a dia me incomoda.
É claro que eu poderia resolver isso talvez removendo as watch faces que ele tem. Eu nem tentei fazer isso, para ser sincero, mas eu não achei tão útil essa parte de girar a coroa e trocar o watch face. Eu demoro para achar uma watch face que eu gosto e acaba ficando trocando aí, então eu não gostei muito. Tirando essa parte nos seus botões, ele funciona bem, não tem nada aí a reclamar também. E tem duas coisas que eu senti muita falta, que é responder as mensagens no WhatsApp, que eu acho que é algo bem simples que daria para colocar também, não custaria nada muito de dinheiro a mais para desenvolver isso, porque é só software, né? Então eles poderiam colocar isso também, e a parte da sua lojinha de aplicativos aí, que você poderia instalar alguns utilitários. Eu acho que isso nem seria também tão custoso para a marca, mas eu acho que eles estão se aprimorando também. Não dá para falar para vocês que ele vai competir com a Xiaomi ou mesmo com a Amazfit, porque são smartwatches de categorias diferentes, independente da sua geração. Por exemplo, o Bip 6, que é um smartwatch de entrada, mas tem uma pegada mais premium. E aí, se eu acho que vale a pena esse produto ou não, se você estiver encontrando ele na faixa entre seus 200 a 250 reais no máximo, eu acho que é um preço justo, é um preço bem ok, principalmente se você estiver procurando alguma marca de smartwatch nova para você poder experimentar também. Eu trago aqui no canal muito a Amazfit, já trouxe alguns Xiaomi também, então eu acho que é muito legal trazer para vocês também outras marcas, e essa marca me surpreendeu positivamente, apesar de ser um smartwatch bem de entrada. Então se você estiver procurando e achar nesse preço, entre seus 200 e 250, pode comprar, que eu acho que é uma boa pedida. Lembrando que esse smartwatch, na minha opinião, ele é voltado para usuários do dia a dia que estão buscando smartwatch baratinho, que vai te entregar uma qualidade satisfatória sem nada muito espetacular. E falando para vocês agora mais um pouquinho sobre o futuro do canal, bom, eu trouxe a Hailu, por exemplo, para fazer um teste aqui no canal. Ele não teve uma grande aderência, então provavelmente aqui desse modelo Solar Pro eu devo dar uma estacionada aí nos conteúdos para poder trazer outros produtos aqui para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também, só deixar no comentário aí, que eu sempre tô lendo os comentários de vocês e tento responder a maior parte de comentários possíveis. Então vocês podem até me ajudar aí com ideias de conteúdo para eu trazer aqui no canal também. E se você gosta de vídeos de unboxing, review, tecnologia em geral, agora eu vou deixar uma playlist sugerida para vocês também, para vocês acompanharem outros conteúdos que eu tenho aqui no canal. E se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.